Oi, eu sou o Theo Azambuja e hoje, dia 20 de novembro de 2024, eu estou iniciando um canal aqui no YouTube, onde pretendo contar histórias policiais. Então, se você gosta de histórias policiais, se você pensa em trabalhar na polícia, se você tem interesse de conhecer a vida de um policial no dia a dia, eu te convido a se inscrever no meu canal e, claro, curtir, compartilhar, comentar, porque isso tudo vai ajudar aí a gente levar esse canal para frente. Eu tive essa ideia de fazer o canal porque a coisa de menos de um mês eu fui convidado por uma repórter, Karina Michelin, para participar de um podcast dela em Milão, e eu vou deixar o link aí embaixo para quem tiver interesse de assistir, acessar lá e poder assistir esse podcast que eu participei. E depois disso, assim, muitas pessoas me escreveram, elogiaram e me incentivaram a fazer um canal. Caramba! Que entrevista! Sua performance foi simplesmente fantástica. Quanto domínio sobre o storytelling você tem? Você realmente é bom nisso. Li todos os seus livros, mas o Theo, um policial no exílio, e esse eu quero ler novamente, é sensacional. Ontem eu estava de plantão e terminei de ver o podcast hoje, que história emocionante. Mesmo lendo o livro, ouvir e ver você contar, tem muita emoção. Ora, você é um contador nato de história. Você nasceu para contar história. É muito bom te ouvir suas histórias, né? Você explica muito bem. Então tem que continuar escrevendo mesmo. Agora vou te falar. Então é isso, pessoal. Ao ter todo essas manifestações, eu postei só 3, né, de várias que eu recebi, eu imaginei, bom, por que não, né? Realmente, histórias policiais eu tenho para contar, são muitas, né? Eu trabalhei os primeiros anos com investigações de homicídios, no tempo que homicídios não eram o que é hoje, né? O Brasil hoje é campeão mundial de homicídios em números absolutos. Aliás, de hoje não, já tem algumas décadas já, né, que o Brasil vem batendo recordes aí de homicídios em números absolutos. Isso é uma epidemia. E eu acabei sendo vítima também dessa violência, né? Porque eu me aposentei em 2014, agosto de 2014. E como eu tinha 2 diplomas de nível superior, um de Direito, o outro de História, e também era pós-graduado em História do Brasil Contemporâneo, eu decidi iniciar uma outra carreira, porque eu sempre tive vontade de servir a sociedade. Então, eu servi na questão de segurança pública e, posteriormente, quando senti o peso da idade, senti que não dava mais para acompanhar os jovens na tropa de elite, eu decidi me aposentar, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu comecei a trabalhar, então eu tinha já tempo de contribuição para me aposentar até antes, mas por gostar daquilo que eu fazia, eu permaneci na tropa, mas depois dos 50 anos o peso da idade começou a ser demais e eu, com 52 anos, me aposentei, mas não queria deixar de servir a sociedade, então fui servir de uma outra maneira. Fui servir na educação. Então, eu aproveitei o meu diploma de História e, e fui trabalhar como professor, dando aula em escolas de Jacarepaguá, de Quintino, onde eu ensinava adultos, era no EJA, ensino de jovens e adultos, onde as pessoas que não tiveram oportunidade de tirar o diploma de segundo grau podem fazer num tempo menor.
Então, eu ensinava lá no EJA, no Quintino, e para crianças e adolescentes eu dava aula em Jacarepaguá, Instituto São José e outras escolas que eu trabalhei também. E foi uma experiência fantástica. Apesar dos baixos salários, realmente ser professor é algo que é impagável, né? E aí acabei mesmo sendo professor, acabei sendo perseguido, porque ainda que aposentado, uma vez polícia, você vai carregar para sempre essa marca, né? Então, policial aposentado não deixa de ser policial. Eu fui perseguido pela facção criminosa Comando Vermelho, sofri 2 atentados e tive que ir embora do Brasil para não morrer, porque eu pedi ajuda a muitas autoridades, instituições, e a ajuda foi zero, né? Eu perdi minha casa, eu passei momentos de depressão no Brasil e eu não tinha opção, né? Senão ir embora. Então eu busquei o exílio e aqui na Itália eu encontrei a paz. Eu vivo com tranquilidade, vivo junto da família, estamos todos bem. E em 2020, quando cheguei aqui na Itália, eu fui trabalhar numa academia, ensinando Brazilian Jiu-Jitsu e defesa pessoal. Durante um ano, eu fiz isso. Dei aula numa academia em Novara, na província de Novara, região do Piemonte, onde eu morava. E depois de um ano dando aula, a pandemia chegou e as academias foram todas fechadas e eu fui trabalhar na Amazon. Trabalhei mais outro ano na Amazon e durante esse período eu escrevi um livro contando essa minha história, né? Essa minha história triste, esse meu drama de ter que abandonar o país que eu nasci, amigos, parentes, né? Trouxe aqueles que me eram mais caros, né? Meus filhos, minha mulher. E aqui na Itália eu escrevi o primeiro livro, que é esse aqui, Theo, um policial no exílio, em que eu conto essa história, narrando principalmente o tempo que eu trabalhei, os últimos anos que eu trabalhei na polícia, né? O tempo de tropa especial, o tempo de aposentadoria, a perseguição que eu sofri e a necessidade de ter que ir embora, né? Porque os atentados que eu sofri, para ter escapado deles, eu não considero que tenham sido só a experiência policial, o treinamento que eu tive na Core, nos 12 anos que a gente lá fazia muito treinamento. Era treinamento toda semana, a gente treinava. Então, apesar disso, eu não posso dizer que tenha sido só o treinamento, a experiência, a malandragem policial, a sorte. Eu acho que teve a mão de Deus aí, porque foram 2 atentados que eram para os traficantes terem mesmo me matado naquelas oportunidades, porque só Deus para explicar uma coisa dessa, como é que eu sobrevivi. E aí eu estou aqui na Itália, pandemia, terminou o trabalho da Amazon, e as academias, quando reabriram, foi por um período pequeno, foram poucos meses. Os alunos me pediram, porque a academia que eu dava aula não retornou, não voltou a ter arte marcial. Mas os alunos encontraram uma outra academia onde eu poderia ensinar eles, e eu voltei a ensinar, mas foi por um período muito pequeno, porque houve a segunda onda da pandemia e novamente as academias fecharam, e eu tive que... eu mesmo fui contaminado, né? Eu fui contaminado e eu tive que procurar ajuda no hospital. Eu já conheci os hospitais públicos aqui da Itália, são excelentes, e eu procurei ajuda no hospital de Novara e eu estava muito mal. Cheguei lá, tive que ir para o setor um setor
semi-intensivo, né, onde eu fiquei internado por 10 dias no Hospital de Novara, em péssimo estado, mas me recuperei e depois de 10 dias fui transferido para o Hospital de Veruno para acabar a recuperação, onde eu fiquei mais 11 dias internado e retornei para casa. Nesse período não se podia trabalhar, não se podia sair na rua, não se podia nada, né? Eram tempos negros, né? E eu aproveitei e disse, pô, por que não, né? O meu livro começou a fazer sucesso, sucesso de críticas, né? Porque de vendas, eu entendo, as pessoas têm muita preguiça de ler, é difícil, né? Você que escreve livros, são poucas pessoas que conseguem ter algum lucro, né? Ganhar algum dinheiro com isso. Mas eu estava com tempo livre e eu pensei, por que não, né? Vamos continuar contando as histórias, né? E aí eu escrevi o segundo livro, que eu falo dos primeiros anos, já que o primeiro eu falo dos últimos anos que eu trabalhei na polícia, o segundo, que é esse aqui, Detetive Theo Leverger e as investigações de homicídio, eu sou esse aqui, em 1988, com a espingarda calibre 12 dentro da favela. Escrevi isso que conta os primeiros anos que eu trabalhei na polícia, trabalhando principalmente com investigações de homicídio. Esse é o segundo livro mais vendido. E aí não parei por aí, né? Já que eu não podia sair, fui dar asas à imaginação, escrevi outros livros. Escrevi esse aqui, Theo Leverger e outras histórias policiais. Aqui sou eu fazendo rapel. Aqui eu conto a história do roubo do trem do Corcovado, que eu, nessa época, trabalhava na DEAT, a gente conseguiu prender o principal mandante, né, do roubo do trem do Corcovado, que foi uma coisa que teve uma repercussão internacional, porque roubaram vários turistas que subiam ao Corcovado com o trem, e os traficantes do morro fecharam e roubaram os turistas, né? Aqui o assalto que a gente evitou um assalto num carro forte, bom servidor público, são várias fotos minhas aqui, e eu conto outras várias histórias aqui da polícia. E escrevi um quarto livro, Theo Leverger e Theo Leverger Vida de Polícia, né, onde o fácil não existe, que eu também conto histórias que vão do início da minha carreira até o final, né? Inclusive uma das investigações de homicídio que eu trabalhei, que foi uma das mais marcantes. E aí eu terminei as histórias policiais. Quando eu pensava que não iria escrever mais nada, um amigo meu me pediu para participar de um livro de contos policiais. E eu disse, bom, ainda tem histórias, né? A gente sempre lembra, eu escrevi esse aqui, que é um conto curtinho, o Batismo de Fogo. O Batismo de Fogo é aquela primeira troca de tiros que um policial participa, né? E é uma história que é do início também, do tempo que eu entrei para a polícia, né? Início dos anos 90, fim dos anos 1900, da década de 80, início dos anos 90. E eu conto essa história aí que ocorreu comigo, né? Histórias que aconteceram comigo e tá aí, 5 livros publicados, todos eles estão à venda na Amazon, na versão digital e também na versão física, né? O pessoal que mora no Brasil tem também na Wiclap, que é um pouco mais barato que a Amazon, a versão física, né? A versão digital realmente ela é muito mais barato, né? Então dá para ler em computador, dá para ler em celular, mas as vendas nunca foram lá essas coisas, né? E assim, tem gente que não aguenta, não consegue ler um livro, né? Eu gosto de ler, né? Esse ano eu já li 23 livros. E para quem gosta de ler, realmente a versão digital é muito mais barato, vale muito mais a pena, né? Mas dizem que quem lê um livro no ano já está
já ultrapassou 87% das pessoas que realmente não gostam de ler. Hoje em dia, com YouTube, TikTok, Reels e Netflix, são tantas opções, né? As pessoas ficam com preguiça de ler mesmo, não gostam de ler. E talvez isso explique aí por que os meus livros são sempre sucesso em críticas, mas são um fracasso em vendas, né? Porque ninguém consegue vender livros, principalmente no Brasil, né? Então, depois dessa entrevista que eu tive lá com a Karina Michelin, muita gente me falou, poxa, faz um canal, conta as suas histórias. Eu disse, tá bom, vamos ver se a coisa funciona, né? Por isso, mais uma vez, eu peço aí que você deixe o seu like, compartilhe, comente, né? Eu estou aí aberto às perguntas e eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Eu devo contar as histórias de forma cronológica, né? Iniciando nos primeiros anos de polícia, quando eu trabalhei com investigações de homicídio, ou eu devo seguir, como eu fiz, começando a contar a história do final, para depois contar histórias de homicídios com que eu trabalhei. Deixem aí os comentários aí, me digam o que vocês preferem. E vamos ver se eu consigo inscritos aí suficientes para tocar esse canal, né? Fazer ele crescer e se dessa vez eu tenho sucesso, né? Contando as histórias. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Não vou pedir de novo para que vocês curtam. Obrigado aí para vocês que assistiram até agora. E a gente se vê ainda essa semana. Eu pretendo escrever mais, fazer um novo episódio, tá bom? Obrigado aí, fiquem com Deus e a gente se vê.